Depois do meu último vídeo, onde eu faço uma análise sobre a manifestação do dia 25 de fevereiro na Paulista, onde milhares e milhares de evangélicos participaram de um evento convocado pelo ex-presidente Bolsonaro e também pelo pastor Silas Malafaia. Depois da repercussão de todo esse vídeo, mais de 1000 comentários, com todos, claro, negativos, críticos ao que eu falei, eu decidi que eu preciso parar. E essa é uma decisão difícil, porque eu confesso que naquele vídeo, por exemplo, claro que não só naquele vídeo, mas em todos os vídeos em que eu falo sobre política, em que eu comento, me atrevo a comentar um pouco sobre a participação da igreja evangélica na política, eu sempre imaginei que de alguma forma alguém iria perceber as minhas reais intenções, o que está por trás daquilo que eu estou falando, mas sempre que eu falo sobre esse assunto nos comentários, eu vejo que talvez 100%, 99%, 100% das pessoas que assistem o vídeo não conseguem compreender o que eu quero falar, o que eu estou passando. E eu vou falar pela última vez, em 30 segundos. Quando sempre critico a participação da igreja em eventos políticos, eu não estou defendendo a esquerda e nem estou defendendo a direita. Eu estou criticando, e vou ser sempre crítico, a participação da igreja na política, a participação da igreja em uma militância, seja pela esquerda, seja pela direita. Foram falas como essas que me levaram a fazer esse vídeo. Foram falas como essas que me levaram a decidir parar. Não vale a pena, eu percebi que não vale a pena continuar insistindo, batendo na mesma tecla, porque, cara, coisas como o 8 de janeiro não foram capazes de fazer a igreja perceber o buraco que ela está, o rumo que ela está tomando ao se envolver com política. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, pelo menos 2 ou 3 vídeos, coisas muito rápidas aqui. Eu vou fazer alguns comentários sobre isso, para tentar ilustrar, porque só falar não adianta. Só falar, eu já percebi, que não leva as pessoas a uma reflexão. Quando eu falo sobre isso, quando a pessoa já vê a manchete do vídeo, ou na legenda, o título do vídeo, a capa, já vem com 50 pedras na mão para me chamar de esquerdista, de comunista, e é natural que você faça isso, é um direito seu, comentar o que você quiser, fica à vontade. No Brasil é livre a manifestação do pensamento, e centenas de milhares de evangélicos foram para a Paulista para confirmar isso, Foram protestar porque no Brasil não tem liberdade, e foram usar da liberdade que tem no Brasil, que eles dizem não ter, para poder defender um candidato, defender um político maquiado, maquiado de ser uma defesa da democracia. Isso é o que acontece, As pessoas acham que estão numa ditadura, mas utilizam do benefício que há na democracia, que é da livre manifestação, para dizer que o Brasil é uma ditadura. É uma contradição sem tamanho. E só por isso você já consegue perceber que não adianta. Não adianta. Não adianta. Não se trata de dizer não vote no Bolsonaro. Se trata de dizer não o idolatre. Não o tenha como um mito. Não faça um culto ao mito, como foi a manifestação na Paulista, que começou com oração, terminou com oração, teve glória a Deus, teve até gente girando no manto. Teve tudo, E ainda dizem, não, é só não é culto, é só um ato pela democracia. Mas vamos lá. O que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje? Eu poderia mostrar para vocês aqui centenas de vídeos, literalmente, talvez até milhares de vídeos, de momentos em que profetas profetizaram a vitória do Bolsonaro nas últimas eleições. Mas eu vou mostrar de 2 pessoas. Não preciso mostrar daquela do Maranhão. Aquela do Maranhão é muito famosa, Vocês viram, talvez seja das mentiras que a gente viu disfarçada de profecia, aquela é a maior, O maior teatro foi aquele ali, onde ela disse que Bolsonaro vai ganhar, está eleito, Deus foi quem disse. E é incrível como nós cristãos somos, utilizados como massa de manobra, já é de forma até secular isso, Milenar, melhor dizendo, não é de hoje que isso acontece. Mas as pessoas têm uma facilidade enorme de esquecer. Então vamos ver o vídeo, já que a minha fala não faz sentido, vamos ver um vídeo em que o pastor Silas Malafaia, ele faz uma oração e profetiza e determina, mais do que profetizar, ele determina a vitória do Bolsonaro nas eleições. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria, inteligência
intrepidez venha sobre a vida do presidente. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado, e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Esse é só um dos vídeos. Eu não vou mostrar aqui todos os vídeos porque seria constrangedor. E eu não quero que quem não é cristão, que eventualmente esteja vendo esse vídeo, fique chocado, né? Mais do que já ficou. Porque esse é talvez o principal nome da igreja evangélica hoje, é indiscutível isso. Pelo menos no que se refere a... E não é tanto assim, há uma disparidade enorme entre o que eu falei e o que de fato é. Eu vou nem cortar essa parte, eu vou deixar. É porque ele é o que está mais próximo da mídia, da política e etc. Mas quando você vai ver, você tem outros grandes líderes que são de longe muito mais importantes do que o Malafaia, né? Poderia citar aqui, por exemplo, o Edir Macedo. Você não tem noção de quantos deputados ou senadores a Igreja Universal do Reino de Deus tem. Então influencia infinitamente mais do que o Malafaia. Mas o Malafaia é mais barulhento nas redes sociais, entende? O barulho que o Malafaia faz, ele funciona nas mídias sociais, ele funciona nas redes sociais e tem um poder enorme. O poder que Edir Macedo tem com os deputados que a Igreja Universal conseguiu eleger, que são, sabe, o Malafaia tem um, que é o deputado Sóstenes. Quantos tem a Universal? Mais de 10, quase 20, fora senador. Então, o poder que a Universal tem, do ponto de vista político, nem se compara com o poder do Malafaia. Eu poderia falar da Assembleia de Deus, seja Belém, seja Madureira, mas nem precisa, né? Eu estou falando de poder político. Agora, e se eu perguntar de poder em relação à quantidade de membros, né? Também nem se compara. A DVEC tem um número significativo de membros, mas não chega nem a ser 1 milhão, nem 500 mil não chega a ser. Enquanto que a Assembleia de Deus, enquanto que a Universal, nem precisa falar. Mas o Malafaia é talvez a principal voz na mídia social hoje, e talvez ele, infelizmente, seja esse espelho da igreja para a mídia, para a imprensa, para as mídias sociais, para a televisão. E é triste isso, né? Porque muita gente acaba tendo nos outros líderes religiosos o estereótipo do Malafaia e acha que todo mundo é como ele, quando na verdade não é. E não tenho absolutamente nada contra o Malafaia, é só uma forma de explicar para vocês onde é que eu estou querendo chegar. Agora, ver uma pessoa como o pastor Silas Malafaia declarando em uma oração diante de tantos políticos ali que o Bolsonaro vai vencer, determinando que ele vai vencer, e ele não vencer, irmão, é estranho, não é? Não é estranho? Talvez imagine o próprio Bolsonaro. Pô, se o Malafaia, que é um homem de Deus, está dizendo, já está certo, irmão, vou vencer. E na hora que abre as urnas e não vence, fica ruim. O Malafaia também, além disso, disse na própria eleição, ele também ele fez uma oração, determinando na igreja dele, que se fosse para ter qualquer maracutaia, qualquer fraude, qualquer coisa que não levasse a uma eleição legítima, que Deus travasse todo o sistema eleitoral. Lembra disso? Trava todo o sistema para que não haja qualquer corrupção. Então, qual é a minha oração? Eu estou orando e quero que você concorde. Eu disse lá na apoteose, diante do presidente da República: se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos 8 horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração. Nós te pedimos, Senhor, pelo menos por 8 horas, para que a verdade se estabeleça. Espírito de encantamento, de mentira e de engano caia por terra na nossa nação. Então vamos imaginar a primeira oração. Na primeira oração ele determina que o Bolsonaro venceria. Na segunda oração ele determina que não tenha fraude, que Deus não permita a fraude eleitoral. Então,
para aqueles menos inteligentes que vai pensar, não, mas ele determinou, Deus queria que Bolsonaro ganhasse, mas houve fraude nas eleições, foram lá e roubaram, o inimigo foi lá e roubou. Para quem acredita que é possível roubar ou evitar que uma palavra de Deus, que uma determinação do nosso Deus se cumpra, ainda vem essa segunda oração do Malafaia, que é pedindo para que não haja fraude, determinando para que, se for para ter fraude, que trave tudo no sistema eleitoral. E aí Bolsonaro vai lá e pede. Mas é bobagem isso. Se você olha a oração de Edir Macedo, vamos ver a oração de Edir Macedo? E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, viu? Quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Veja, olha o nível de comprometimento que esse camarada, o Edir Macedo, colocou no nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. Ele vai num vídeo de agora vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Olha que coisa ridícula e absurda que as pessoas assistem e acham normal. Você não tem noção de quantas pessoas compartilharam esse vídeo na época da eleição, quantos grupos do WhatsApp receberam esse vídeo e as pessoas foram orar, foram jejumar, foram consagrar, literalmente fazendo isso mesmo, torcendo para que Deus, como igual Elias, né, lá com os profetas de Baal, vamos ver agora qual é o Deus verdadeiro. Se é o Deus que está com Bolsonaro ou se é o Deus que está com Lula. Cara, e o que acontece é que quem vence a eleição é o Lula. Não adiantou a oração do Malafaia, não adiantou a palavra, a determinação aí do Edir Macedo. Não adiantou. Quem ganhou foi o Lula. Vamos só imaginar, eu não acredito nisso, que fique claro, mas vamos só imaginar que o que esses dois homens falaram significa alguma coisa no reino espiritual. Só imaginar, porque não significa absolutamente nada. Vamos só imaginar que Deus fala com esses homens. Imaginar, porque não fala, tá claro aí que não fala. Só imaginar. Se a gente imaginar que Deus ouve o que esses homens falam, que eles são boca de Deus na terra, por que Bolsonaro não ganhou? O inimigo foi lá e roubou. Satanás mexeu nas urnas eletrônicas lá e fez com que o Bolsonaro perdesse. O que foi que houve? Essas perguntas precisam ser feitas, mas a resposta para essas perguntas não é fácil. Ela é simples, mas não é fácil. Porque a resposta eu poderia até usar de um argumento que eu particularmente não concordo e dizer não. Se Lula ganhou é porque Deus quis que Lula ganhasse. Foi Deus quem colocou Lula lá no poder. Foi Deus quem elevou ele lá para penalizar Bolsonaro. Deus rejeitou o Bolsonaro. Eu não acredito nisso, bolhufas nenhuma. Nós vivemos no Brasil, e é sempre importante lembrar, no Brasil, uma democracia, assim como em outros países, mas no Brasil é uma democracia onde o brasileiro tem o direito de escolher o seu líder. O brasileiro escolhe o líder da nação. E eu acredito piamente que foi o brasileiro quem escolheu o líder da nação. Assim como escolheu o Bolsonaro em 18, escolheu em 22 outro candidato. Não tem, na minha opinião, bolhufas de mundo espiritual aí. Eu vi gente dizendo que na Paulista o que estava acontecendo era uma guerra espiritual. Você não sabe o que eu senti lá, uma guerra, uma batalha espiritual. Ali, o povo idolatrando o Bolsonaro. Ali é espiritual. Aí é uma guerra espiritual que estava tendo ali. Então, agora me diga, qual o argumento para comentar? Comente nos comentários aqui. Qual o argumento para justificar o Lula ter ganho, mesmo depois do Malafaia ter feito várias orações, ter determinado publicamente, ter convocado jejum para que Bolsonaro vencesse? O Edir Macedo foi lá e disse claramente, vamos ver agora se o Deus verdadeiro é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Entende? E aí? Qual a resposta para isso? É dizer que Deus escolheu Lula? Claro que não. Claro que não. O que eu acredito em relação a isso é que Deus deu à nação brasileira uma ferramenta chamada democracia.
E Deus escolhe, Deus quem exalta, é Deus quem coloca lá em cima, no topo, os governos. E no Brasil, também é Deus quem coloca no topo os governos, através da democracia. É Deus quem coloca os governos através da democracia. E a democracia é a manifestação do povo. É aquilo que o povo quer, o direito do povo simplesmente escolher. E foi isso que aconteceu. Na próxima eleição, em 26, o brasileiro pode não querer mais o Lula e querer o Bolsonaro de volta. Infelizmente não vai ter como ter o Bolsonaro porque está inelegível. Mas pode ser um candidato que faça oposição a Lula. E se o povo quiser, irmão, assim será. Agora, a gente vive uma nação onde o Pablo Marçal fez uma oração, determinou, assim como o Malafaia, determinou que uma paralítica levantasse e andasse. Coitado, bateu meia hora lá e não conseguiu. O maior constrangimento do mundo para ele e para aquela senhora. O que tem de crente que detonou o Pablo Marçal e detona até hoje é um absurdo. Agora, o Malafaia faz a mesma coisa para o Bolsonaro ganhar e tá de boa, irmão. Tá ótimo. O Malafaia pega 100 mil reais e gasta num evento político em nome de Deus e tá perfeito. Por quê? Porque há quem acredite que esse é o papel da igreja, protestar contra o Estado, contra o governo. Então, é triste o que está acontecendo e fica ainda mais triste porque muitos pastores, acreditem, inúmeros pastores, até políticos, pastores políticos, concordam com absolutamente tudo que eu estou falando aqui. Tudo. Mas não podem se manifestar. Não podem por conta de uma hierarquia, por conta de um movimento político, por conta de um partido, não sei. Mas não podem. Entende? E o baixo clero, quem está lá embaixo? O peão é aquele que acha que eu estou defendendo o Lula. Acha que eu estou defendendo a esquerda. Quando na verdade eu estou defendendo que a igreja ela tem que retomar a sua posição, o seu devido lugar, de cuidar do órfão e cuidar da viúva. E não se preocupar em eleger um governo que dura 4 anos, quando o nosso governo é eterno. E o nosso governo não é neste mundo. O nosso governo, irmão, não dura 4 anos. Não dura 8 anos, não dura um mandato. Nosso governo é eterno. Esse mundo já é governado por alguém que não é Deus. Está na Bíblia, é só ler. Mas a gente esquece disso, né? E para concluir o comunicado, eu digo, vou parar. Eu não tenho como continuar insistindo nisso. Insistindo em bater na tecla de tentar convencer vocês, ou convencer a maioria de vocês, de que não é papel da igreja fazer isso. Ah, Israel, você vai parar de gravar vídeo? É óbvio que não. Vai parar de criticar esse culto ao bolsonarismo? É óbvio que não. Vou criticar do mesmo jeito. Mas eu vou parar de tentar convencer vocês a que entendam que não vale a pena isso. Eu vou tentar parar, eu vou parar a partir de hoje de tentar insistir a convencer a você. Eu vou apenas dar minha opinião. Então, a partir de agora, se vocês acham que Israel fala muita besteira, irmão, não tem problema. Israel não deveria criticar o bolsonarismo porque a direita defende a família. Não tem, continue achando isso. Continue achando isso. Porque a esquerda e a direita são apenas duas cabeças da mesma serpente. A esquerda e a direita se completam. Uma não vive sem a outra. Uma não vive sem a outra. Só defende pautas diferentes. Mas uma depende da outra. É isso que eu tento falar há muito tempo. A igreja tem que estar longe de tudo isso. A igreja tem que se voltar a se preocupar com o que está acontecendo lá na ilha do Marajó. Olha aí que pauta interessante. Nós crucificaram a menina. Os mesmos que aplaudiram o bife de quase 5 mil reais do pastor Cláudio Duarte criticaram a Aimee pela música quando fala dos evangelhos de fariseu ou do que acontece lá na ilha do Marajó, no Pará. Bom, dito isso, está dado o recado. Vou parar a partir de hoje de tentar convencer vocês a entender isso que eu falo e vou só falar, né? O Malafaia vai ficar cada vez mais agitado também e os evangélicos vão voltar a ocupar espaços de manifestações, etc. E eu vou estar aqui também fazendo a minha parte, mas sem qualquer pretensão. Parei de qualquer pretensão de tentar convencer a quem quer que seja. A partir de agora, só vou dar minha opinião.
Se você não viu o vídeo polêmico que eu estou falando aqui, é só ver aqui, ó, lá do lado. É nele que eu faço uma análise sobre o 25 de fevereiro lá na Paulista. Clica aqui e eu te encontro lá.